Agora vamos ver como representar os campos. Desculpem, como representar os vetores. Aqui, para a gente trabalhar, né, a gente representa os vetores com setas, uma seta orientada. E, às vezes, para a gente fazer uma comparação entre um vetor e outro, a gente utiliza um comprimento diferente. Então, dizemos se essa seta é mais comprida, ela tem uma intensidade maior do que essa aqui, por exemplo, ou do que essa aqui. E a gente aponta um sentido. Então, a seta ela é direcionada, né, ela tem uma direção e sentido. Então, eu tenho aqui 3 vetores, um representa pela letra A, outro B, outro C. Notem que eu tenho aqui a barrinha em cima, para representar que isso aqui é um vetor e não um escalar. Então, um vetor eu represento matematicamente da seguinte forma, né? Conforme a gente coloca aqui ou um chapéu ou uma barra e temos aqui a magnitude ou módulo e o vetor unitário, a direção desse vetor, para onde ele está apontando. Então aqui representamos sempre a magnitude dessa forma. Ou você usa 2 barras, você pega o vetor aqui, coloca essa barra aqui para dizer o módulo, ou a magnitude ou a quantidade. E aqui o vetor unitário você coloca um chapéuzinho aqui, ou uma barrinha e coloca a letra A. Tá? Representa a grande, que é o vetor unitário do vetor A. Também a gente pode representar um vetor, a magnitude ou módulo, a gente pode representar assim, conforme eu já disse, utilizando essas 2 barras aqui, mas a gente também pode representar com a letra sem a barra em cima. Então, quando eu não coloco a barra, eu já estou dizendo que é uma grandeza escalar, que nesse caso aqui é a magnitude ou módulo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente vai falar sobre esse vetor unitário, que é o vetor que expressa a direção. Então, ele é o que? O vetor dividido pelo módulo. Tá? Aqui, da equação, você vê, ó, o vetor A é igual ao módulo vezes o vetor unitário. Então, o vetor unitário é o vetor dividido pelo módulo dele. Nesse caso aqui, eu estou representando o módulo apenas pela letra sem a barra em si. E uma característica interessante é que o vetor unitário ele tem módulo igual a 1. Por isso o nome é vetor unitário. Vamos trabalhar com vetor agora em coordenadas cartesianas ou retangulares. A gente pode trabalhar com coordenadas cilíndricas ou esféricas. Isso vai depender do tipo de problema que a gente vai trabalhar. Tipo de campo, às vezes fica mais prático trabalhar com coordenadas cilíndricas, outras vezes esféricas. Agora a gente vai começar com as coordenadas retangulares, que são coordenadas que a gente está mais facilmente acostumado. Então nós temos aqui 3 eixos que são perpendiculares entre si e as coordenadas retangulares ou cartesianas, elas seguem a regra da mão direita. Você pega a mão direita, o eixo X você usa o indicador, o eixo Y o dedo médio e o polegar o eixo Z. Então o eixo Z aqui está representando a altura, o eixo Y é essa direção aqui, e o eixo X é perpendicular aqui ao eixo Z e ao eixo Y. Todos os 3 são perpendiculares entre si, certo? Então imagine aqui que é um canto de uma parede, né? Você tem essa parede, aqui tem essa outra parede, aqui, ok? E em coordenadas retangulares você vai representar um vetor em cada um dos eixos. Então aqui você tem no eixo X, você tem a quantidade AX e o vetor unitário aqui, Azinho X, mais AY, que é a quantidade no eixo Y, multiplicado pelo vetor unitário AY, mais AZ, vetor unitário AZ. Então você tem um vetor distribuído nas 3 coordenadas. Ele tem componentes, que a gente chama componentes. Então eu também posso representar dessa forma, né? O vetor A, a gente coloca só os valores das componentes separados por vírgulas. AX, AY e AZ, nesse caso, são as quantidades em cada eixo. Vamos ver aqui. Falando desses vetores unitários aqui, ó, esses vetores aqui, as Y, AZ e AX, no caso utilizando o A minúsculo, eles representam a direção, né? A quantidade deles, o valor deles, a magnitude é igual a 1, por isso é vetor unitário, mas ele indica a direção, se é na direção Y, se é na direção Z ou se é na direção X. Então, se eu tenho um vetor aqui A, esse vetor ele tem esses componentes, por exemplo, aqui AY vezes a direção Azinho Y, vetor unitário. Tenho a altura A maiúsculo Z na direção Azinho Z, o vetor unitário Azinho Z. E aqui também tem a componente dele na direção X. É o valor, a quantidade, na direção X, vezes a direção Azinho X. A gente vai ver exemplos que vai nos ajudar a entender melhor. Se eu quiser saber o tamanho desse vetor aqui, comprimento, que a gente também muitas vezes chama de norma, ou módulo, no caso o módulo, lembrem-se que o meu A, o vetor, ele tem a magnitude, ou seja, o tamanho dele, quantidade, e tem a direção. Veja que ele está apontando para uma determinada direção. A gente chama de Azinho A. Então, se eu quiser descobrir o módulo, eu tenho que utilizar essa fórmula aqui.
o módulo é igual a raiz quadrada das quantidades nos diversos eixos ao quadrado, a soma dessas quantidades, né, do quadrado dessas quantidades é a raiz quadrada disso, certo? Isso aqui vem do Teorema de Pitágoras, né? Então, só um exemplo aqui, ó. Então, esse vetor A ele tem as componentes AY, AX e AZ. Então, isso aqui é um vetor no espaço, né? Ele tem as três componentes. E note o seguinte, que esse vetor aqui, se você olhar só essa parte aqui, ó, isso aqui é um triângulo retângulo, tá? Eu vou destacar aqui para você perceber melhor. Esse triângulo retângulo, isso aqui são os catetos, isso aqui, que é o vetor A, a magnitude aqui, vou colocar a magnitude, esse tamanho aqui, ele é dado por esse valor ao quadrado mais esse valor ao quadrado. Eu tenho, então, D ao quadrado mais AZ ao quadrado, raiz quadrada de tudo isso. Esse D aqui é a diagonal, né, de um retângulo aqui, tá? Muito bem. Aí eu descubro quem é esse D. Esse D, tem esse outro triângulo retângulo aqui. Vou ver que é AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a essas componentes ao quadrado. Então, no lugar do D ao quadrado, que eu coloco aqui dentro, eu coloco AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Vou ter que o módulo de A é a raiz quadrada de AX ao quadrado mais AY ao quadrado mais AZ ao quadrado. Se eu deixar em duas dimensões, se eu tiver apenas as dimensões x e y, eu vou ter apenas que o módulo do meu vetor vai ser AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Ou seja, o valor no eixo x ao quadrado mais o valor no eixo y ao quadrado. Tirando a raiz quadrada disso, eu vou ter o módulo, certo? Nesse caso aqui, observem, eu tenho esse vetor A. Ele tem as componentes na direção y3, na direção x 2,8. Se eu quiser saber o módulo, o que eu vou ter que fazer? Esse tamanho aqui vai ser ax ao quadrado, que nesse caso é 3, né, que é 3 aqui, ó, mais 2,8 ao quadrado, que é a componente y. Tira a raiz quadrada disso e vai dar 4,1. Eu vou pegar a régua para a gente conferir isso, tá? Então, notem o seguinte. Então, a minha componente x, ela tem... Vou pegar a régua aqui, mais ou menos 3. E a minha componente y, essa altura aqui, tem mais ou menos 2,8. Que a gente pode errar um pouquinho, 2,8. Agora, se eu somar, ou melhor, se eu medir aqui o tamanho o comprimento dessa seta bem aqui, né, a origem, vai dar 4,1, tá vendo? 4,1. Então, confirmou o valor obtido aqui. Então, nós vimos que confirmamos com a régua o valor do módulo desse vetor. Mas o vetor, ele precisa do quê? Do módulo e da direção. Então, aqui eu preciso do vetor unitário, que vai indicar qual é a direção que está apontando esse vetor, que a gente chama o vetor unitário, representa nesse caso por Azinho A. Como é que a gente descobre o vetor unitário? Lembrem-se da fórmula, né? O vetor unitário é igual ao vetor dividido pela magnitude, ou pelo módulo, para vocês verem, tá? Então, aqui eu tenho que o meu vetor A é igual ao módulo vezes o vetor unitário. Então, o meu vetor unitário vai ser o meu vetor A dividido pelo módulo dele. O meu vetor é 3ax mais 2,8ay, dividido pelo módulo que nós já vimos que é 4,1. Nós tanto fizemos o cálculo, aqui nós fizemos o cálculo e também medimos na régua e confirmou que é 4,1, certo? Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer essa divisão para obter o vetor unitário. Se você não entendeu ainda por que é 3ax mais 2,8ay, só lembrando, nós temos 3 unidades na direção x, ou seja, 3ax mais 2,8 unidades na direção y. Então, nós temos 3ax mais 2,8ay. Então, esse aqui é o vetor, certo? Então, fazendo essa conta aqui, 3 dividido por 4,1 vai dar 0,731ax. Mais 2,8ay dividido por 4,1, teremos 0,683ay. Esse aqui é o vetor unitário. Ele também é um vetor nas componentes x e y. E o módulo dele, lembrem-se que o módulo de um vetor unitário vale quanto? 1. Então, se você pegar essa componente ao quadrado, mais essa componente em y ao quadrado, tirar a raiz quadrada, tirando o módulo disso aqui, faça uma conta aí, você vai descobrir que o módulo desse vetor unitário dá 1,0004, ou seja, 1, né, gente? Como era de se esperar. Se eu quiser o ângulo, né, qual o ângulo que está apontando essa seta em relação ao eixo x, esse ângulo aqui, basta eu lembrar que a tangente desse ângulo aqui é esse valor, AY dividido por AX, ou seja, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, a tangente desse ângulo. Então, a tangente a menos 1 desse dividido por esse
né, da componente y, dividido pela componente x, vai dar o ângulo de 43,056 graus. Então, se eu não tenho, né, infelizmente, um transferidor, você me pegar, vai dar essa direção aqui, né, vai dar um ângulo em relação a esse eixo. Esse ângulo bem aqui vai dar um ângulo de 43,056 graus. Se você quiser conferir na sua casa, pega o transferidor, utilize essas mesmas medidas e você descubra esse ângulo aqui, certo?